Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Irmão, a candeia é a luz. Irmão, a luz do nosso corpo, a luz da nossa vida, irmão, são os olhos. O que quer dizer? Irmão, como é que nós estamos vendo as situações que vêm até nós? Irmão, de que maneira nós encaramos aquilo que tem acontecido em nosso meio? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, nós vamos ter luz. Quer dizer, se nós olharmos de uma maneira positiva, se nós tivermos um olhar de fé, irmão, nós teremos luz. Luz é o bem. Mas se os nossos olhos forem maus, irmão, se a nossa visão for negativa, for contrária, se a nossa visão for do medo, o que nós vamos encontrar vai ser o mal. Irmão, muitas coisas que nós vamos viver, muitas coisas que nós vamos alcançar, vai depender muito da maneira que você olha para a situação, vai depender muito da maneira que você encara cada situação que se levantou contra você. Irmão, se nós encararmos com os olhos da fé, irmão, nós veremos o agir de Deus, veremos o bem vir até nós. Mas se a nossa visão for negativa, se a nossa visão for a do medo, infelizmente o que nós teremos são coisas ruins. Então nós precisamos aprender que muitas coisas dependem da maneira que você está olhando para ela. Como é que você está vendo a situação que você está enfrentando? Qual é a tua visão em relação às coisas que acontecem com você? Se a tua visão for boa, você tem luz, mas se a tua visão for mal, você tem trevas. Depende de como você está encarando, de como você está olhando para as coisas que estão vindo até você. Vamos entender isso melhor? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis. Todos nós enfrentaremos situações, todos nós passaremos por algumas coisas, todos nós vamos passar por algumas lutas. Mas como é que nós estamos encarando estas lutas? Como é que nós estamos olhando para as situações, para as coisas que têm acontecido? De que maneira você tem encarado estas coisas? Irmão, a forma que você encara vai determinar o que você vai alcançar, vai determinar como é que o final vai terminar. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, não olhe para a vida de ninguém. Irmão, não deseje a vida de ninguém, porque você não sabe a lepra que cada pessoa carrega. Irmão, aparentemente parece que a pessoa ela é feliz, parece que a pessoa é completa, parece que a vida da pessoa é maravilhosa, é porque ela não mostra a lepra dela. Ela só mostra as vantagens, ela só mostra a alegria, ela só mostra a aparência. O Naamã, o chefe do exército da Síria, era um homem valoroso, era um homem valente, vitorioso, um homem que venceu muitas batalhas. Era só isso que as pessoas viam, mas Naamã carregava uma lepra. Irmão, não olhe, por mais que aquela vida pareça boa, por mais que aquela pessoa pareça ser a melhor do mundo, irmão, procure melhorar a tua vida, vai buscar Deus que vai te ajudar, vai buscar o Senhor que vai te fortalecer, que vai te levantar. Não deseja a vida de ninguém, você não sabe a lepra que cada um carrega. A gente muitas vezes está desejando a vida de alguém, irmão, que está leproso,
que está amaldiçoado. Versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, a Síria era inimiga de Israel e vivia em constante batalha contra Israel. Em uma destas batalhas, a Síria venceu e ainda levou alguns prisioneiros. Dentre esses prisioneiros, levou esta menina, que era da terra de Israel, para a Síria. E esta menina ficou a serviço da mulher do Naamã. A situação dessa menina não era boa, porque ela era presa. Ela era serva da mulher de Naamã, ela estava longe da sua casa, longe da sua família, a situação não era boa, e todos nós enfrentaremos situações que não são boas, mas gente, por mais que não sejam boas as situações, por mais que as coisas que aconteçam não seja a vontade de Deus para a nossa vida, essas coisas podem melhorar, mas depende muito do que você vai fazer. Irmão, essa menina poderia ser alguém magoada, podia ser alguém revoltada, indignada, que desejaria o mal, ou o Naamã ficou leproso, bem feito, ele vai morrer. Ela poderia, mas essa menina decidiu fazer o bem. Apesar dela ser serva na casa do Naamã, quando ela soube que o Naamã tinha uma lepra, ela foi e disse: se o meu senhor estivesse diante do profeta em Israel, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, apesar da situação ruim que ela estava vivendo, essa menina decidiu fazer o bem. Irmão, decida fazer o bem. Irmão, por mais difícil que seja a sua situação, a sua vida, decida fazer o bem, porque se você plantar, você vai colher. Pastor, as coisas só pioram, porque talvez você está fazendo o que é mal, você está pagando mal com mal. E a gente não é assim que a gente tem que fazer. A Bíblia diz que é pagar com bem. Essa menina fizeram mal com ela, levando ela para a casa do Naamã para ser serva, mas essa menina tem agora a oportunidade e ela vai fazer o bem. Irmão, meu pensamento sempre é: como essa menina foi tratada quando o Naamã voltou curado. Imagina como a situação dela pode ter mudado, como a história dela pode ter mudado. Irmão, a situação pode mudar, depende de como você vai agir. Irmão, não se deixe levar pelo mal que você sofreu, pela situação que você está passando, pela dificuldade que você está sofrendo. Se você tem a oportunidade, faça o bem, faça o bem. Essa menina decidiu fazer o bem, e eu acredito que a situação dela vai mudar quando o Naamã voltar para casa e voltar curado, por causa dessa menina que ajudou ele. Então faça o bem. Essa situação, por mais difícil que seja, ela pode melhorar, e depende de você. Deus vai colocar diante de você as oportunidades para fazer as coisas certas. Se você fizer a coisa certa, você vai ter esse bem. Agora tem que fazer a coisa certa. Ela fez o bem. Versículo 3, versículo 4 diz: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de verdes, e levou a carta ao rei de Israel. A gente tem que ouvir direito, irmão. Nós temos que prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, para que a gente não venha errar. É por isso que às vezes eu peço tanta atenção, silêncio, para que a pessoa possa entender o recado, a direção de Deus. Porque a menina falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, só que agora ele vai levar a carta para o rei. E
E às vezes nós não estamos alcançando porque não estamos ouvindo direito, não estamos prestando atenção no recado que vem de Deus para nós, na direção de Deus para a nossa vida. Irmão, o Naamã poderia ir para Israel e voltar sem nada. Por quê? Porque ele não prestou atenção. Que a menina falou foi o profeta, a menina não falou o rei. Irmão, presta atenção. Irmão, Deus é que sabe aonde que está a bênção para você, aonde tem a vitória, aonde tem o melhor para você. Então tem que ouvir, eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus está falando. Continua lendo o versículo 6, diz: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço, vede que busca ocasião contra mim. Quando Naamã chega com a carta ao rei de Israel, que o rei de Israel lê aquela carta, ele entra em desespero, ele fica apavorado, ele rasga as suas vestes, desesperado, e diz: por acaso eu sou Deus para fazer alguma coisa? Vocês não estão vendo que o que ele está fazendo aí é uma oportunidade que ele está criando para vir contra mim? Irmão, para o rei aquilo ali era mal. Na visão do rei, aquilo ali era o rei da Síria procurando uma oportunidade para o atacar, para fazer mal a ele. Infelizmente é assim que muita gente tem olhado para tudo que acontece na sua vida. Irmão, tudo que acontece, a pessoa, para ela é mal, tudo para ela aquilo ali é um problema, tudo para ela aquilo ali é um sofrimento, tudo para ela aquilo não presta. Quantas pessoas que os seus olhos são maus, quantas pessoas que só sabem olhar pelo lado negativo, só sabem olhar pela coisa contrária. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a pessoa olha para ela, tudo coopera para o mal, tudo para ela é ruim, tudo para ela é o diabo. Irmão, nós precisamos melhorar a nossa visão, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, nós receberemos o bem. Mas se os nossos olhos forem maus, irmão, o corpo é tenebroso. Como é que nós estamos encarando as situações? Como é que você tem agido diante das coisas que vêm até você? A gente acha que aquilo ali é só sofrimento, é problema, é o diabo, e às vezes não é não, às vezes é Deus dando oportunidades. Irmão, às vezes é Deus que permite para poder fazer na sua vida a obra dele. Nós precisamos aprender, irmão, a encarar as situações que vêm, que às vezes não são boas, mas não quer dizer que são para o nosso mal. O problema é que a gente está muitas vezes como esse rei. Para ele, o Naamã ali era um problema, para ele o Naamã ali era o mal que iria vir, só que isso era a visão dele, era como ele estava enxergando aquela situação. Como é que nós estamos encarando? Olha um homem de Deus olhando para uma situação, versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quando o Eliseu, homem de... Gente, nós temos que ser homem de Deus para encarar a situação. Minha irmã tem que ser mulher de Deus para encarar os problemas que vão se levantar, encarar com fé, com a confiança, encarar com a certeza que Deus está com você. Então nós temos que aprender a encarar. Quando Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as vestes por causa do Naamã, o profeta mandou o recado: ô rei, por que você rasgou as suas vestes, rei? Deixa ele vir a mim, e aí ele saberá que há profeta
em Israel, ele vai saber que há um Deus poderoso em Israel, ele vai saber que tem servos de Deus em Israel. Para o rei, aquilo ali era uma coisa ruim, para o profeta, era uma oportunidade de mostrar para Naamã que havia profeta em Israel. É a mesma situação, mas com dois olhares diferentes. O primeiro olhar dizia, isso é mal. O segundo olhar dizia, isso é uma boa oportunidade. Como é que nós estamos olhando para a situação? Como é que você está olhando para as coisas que acontecem? Uma pessoa às vezes acha que Deus é limitado, ela acha que Deus só opera nas coisas boas. Irmão, Deus opera em tudo. Só que como é que nós estamos encarando? Hein? Será que nós estamos olhando pelos olhos da fé ou nós estamos olhando pelos olhos do medo? Porque o medo, irmão, só faz a pessoa olhar coisas ruins. No medo, no escuro, a pessoa olha, ela imagina logo um monstro, um fantasma, um demônio. Irmão, é o medo que faz isso. Nós precisamos aprender a olhar com os nossos olhos da fé. Por quê? Porque se os meus olhos forem bons, se eu olhar da maneira certa, irmão, acreditando, confiando, irmão, nós vamos receber o bem. Às vezes acontece algumas coisas na vida da pessoa e ela olha esse mal, essa maldição, essa praga, mas aquilo ali podia se transformar no bem. Aquilo podia se transformar numa bênção para a sua vida. O negócio é como nós estamos encarando. Em quem eu sou nesta história? Quem é você nesta história? Quem é você, o rei de Israel ou o homem de Deus? O rei de Israel, ele disse, isso aí é o mal. O homem de Deus disse, isso é uma oportunidade muito boa para saber que há profeta em Israel, que há um Deus poderoso em Israel. Como nós estamos encarando as circunstâncias da vida, como nós estamos encarando as coisas que acontecem conosco. Continua lendo, versículo 9, ele diz, veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pois se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então Naamã vai até a casa do homem de Deus, do profeta. Quando ele chega na casa do profeta, o profeta manda um recado, diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele vai ficar purificado da sua lepra. Só que quando o recado veio para o Naamã ficou indignado. Por quê? Porque as coisas não aconteceram como ele esperava. O que ele esperava? Que ele saísse, que ele passasse a mão no leproso, que ele invocasse o Senhor. Mas como as coisas não saíram como ele esperava, está aqui o Naamã indignado, está aqui o Naamã revoltado, voltando indignado para sua casa. Irmã, meu irmão, as coisas nem sempre vão sair como você espera. Agora isso não significa que Deus não vai fazer, não significa que Deus não está operando, Ele só não está fazendo como você imagina. Esse é um problema de muita gente. A pessoa não entende o agir de Deus, não entende as coisas que estão acontecendo e está ficando indignado. O Eliseu primeiro, o Eliseu não foi falar com o Naamã. E não foi por quê? Porque o Naamã era um leproso. O Eliseu não podia se aproximar daquele leproso, não podia. A pessoa às vezes não entende, gente, ela não compreende as coisas, aí ela faz o seu julgamento, fica indignado, fica revoltado, está perdendo a bênção de Deus. Por quê? Porque não fizeram como ela queria, porque o pastor não foi lá, porque a irmã não me ajudou. Irmão, e a pessoa está ficando indignada e não entende o agir de Deus, está ficando revoltado, por quê? Porque não compreende as coisas de Deus. Nós precisamos aprender, as coisas não vão sair como a gente imagina. Agora não é por causa disso que a gente tem que ficar indignado, não é por causa disso que tem que ficar zangado. Não, irmã,
não fica zangado se as coisas não foram como você imaginava, como você desejava. A gente pode estar perdendo a vitória, a bênção que Deus tem para nós. A gente pode estar jogando fora, desperdiçando a obra de Deus na nossa vida. Irmão, não deixe o sentimento te atrapalhar. Quantas pessoas na igreja estão magoadas, quantas pessoas na igreja estão indignadas, estão revoltadas com alguma coisa, quantas pessoas estão indo embora, estão saindo da igreja por causa de alguma coisa, estão perdendo o que Deus pode fazer na vida dela. Irmão, nós precisamos aprender a perseverar no Senhor, e entendendo, nem sempre as coisas vão ser como eu espero, nem sempre as coisas vão acontecer como eu imagino, mas isso não significa que Deus não está agindo, isso não significa que Deus não está operando, mas o bem maldito do sentimento que engana a pessoa, que ela fica zangada, ela fica chateada, ela fica revoltada, e aí sai da igreja, sai da presença de Deus, irmão, e morre leproso. Quantas pessoas estão aí, gente, magoadas, chateadas, revoltadas, estão perdendo a obra de Deus, estão com a lepra na sua vida. Continua lendo, diz mais, versículo 12: e não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará. Então Naamã, irmão, ficou revoltado, indignado, está voltando para a Síria. Aí os seus servos se aproximam e dizem para ele: ô meu senhor, peraí, se o profeta tivesse dito para você alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ora, ele só mandou o senhor banhar no rio, ele só mandou o senhor dar mergulho, então por que o senhor não vai lá, faz isso? A gente já veio de tão longe. Irmãos, os servos do Naamã estão sendo pacificadores. O Naamã está indignado, mas os servos dele estão dizendo: não, ele não fica assim não, ô senhor, é só dar um mergulho lá, não tem para que ficar zangado, já veio aqui mesmo. Irmão, eles estão sendo pacificadores, e é uma coisa que nós precisamos aprender, irmão, ser pacificadores, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, será se nós estamos sendo filhos de Deus para tentar levar a paz para outra pessoa? Ou ao contrário? Porque tem gente, irmão, que faz o contrário. A pessoa está zangada, ele não presta mesmo não. Eu fiquei zangado com a irmã Bernadette, aí eu encontrei alguém porque a irmã Bernadette falou isso. A irmã Bernadette não presta mesmo não, ela é assim, ela é assim. Irmão, eu poderia ser um filho de Deus, mas eu estou me tornando um filho do diabo. Por quê? Porque o filho de Deus, ele é pacificador. Porque a irmã Bernadette, peraí, mas talvez ela não está naquele dia bom, mas talvez você não sabe o que aconteceu com ela, talvez, irmão, é assim, às vezes a pessoa naquele dia ela não está bem, e aí a pessoa às vezes, irmão, encontra outro que vai fazer ela ficar com mais raiva ainda. Porque o pastor Joelson, eu não gosto dele também não, porque ele é muito orgulhoso, ele é isso. Irmão, a pessoa está sendo filha do diabo. Por quê? Porque ela está semeando contenda, em vez dela ser pacificadora. A pessoa está com raiva já da pessoa, e aí eu coloco mais raiva no coração dela. Não, irmão, eu tenho que levar paz. Porque a irmã Bernadette, olha, mas a irmã Bernadette é uma pessoa de Deus, talvez não estava bem naquele momento, mas não tem que ficar zangado não. Olha, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar os irmãos, sabia? Irmão, nós precisamos nos tornar pacificadores, nós precisamos nos tornar filhos de Deus, e não filho das trevas, e não filho do diabo, que semeia contenda, que coloca raiva. O Naamã está com raiva, o Naamã está indignado, e os servos dele: meu senhor, não fica assim não, ora, é só um mergulho, vamos lá, qual o problema? Irmão, nós precisamos aprender isso.
Irmão, estamos jogando fora a oportunidade de ser chamado filho de Deus, porque em vez de levar a paz, nós estamos aumentando ainda mais a raiva no coração da pessoa. Vigia, você precisa ter cuidado com isso. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, ele poderia perder o milagre, ele poderia perder a bênção dele. Por quê? Porque ele ficou zangado, porque ele ficou chateado, porque ele não entendeu que aquela era a direção de Deus. Irmão, não perca o milagre de Deus na tua vida, não jogue fora o milagre de Deus. Irmão, não deixa o sentimento atrapalhar a obra de Deus, não. Irmão, não deixa, não fica zangado, indignado, não fica revoltado, não saia da direção de Deus, não, continua nela. Olha, você veio buscar o Senhor, você veio clamar a Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, mas nós precisamos aprender a ouvir Deus, até quando as coisas não vão como a gente imagina. Naamã está curado agora, restaurado da lepra. Aí o principal da mensagem, versículo 15: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e prostou-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão... Irmão, lembra o que o rei falou daquela situação? Vê que ele buscou ocasião contra mim, que foi como de Deus falou: deixa ele vir em mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Irmão, o rei, se dependesse dele, uma guerra ia se levantar, mas como não foi depender do rei, dependeu do homem de Deus. Irmão, agora o Naamã conhecia que há profeta em Israel, o Naamã conhecia que há Deus, e só havia um Deus, e é o Deus de Israel. Irmão, o que era para ser mal, na verdade, agora se tornou uma bênção. Está aqui o Naamã agora convertido, está aqui o Naamã agora prostrado, está aqui o Naamã declarando: só há um Deus, o Deus de Israel. Mas por quê? Porque quando o profeta soube daquela situação, ele disse: pode deixar ele vir, porque ele vai saber que há profeta em Israel. O profeta viu ali uma boa oportunidade para mostrar para o Naamã que Deus é só o Deus de Israel. Irmão, Deus nos dá oportunidades. O problema é que às vezes os nossos olhos são maus. Isso aqui é um problema. Não, isso não é problema não, gente. Isso pode ser uma oportunidade que Deus está dando para você, para ganhar aquela alma, para ganhar aquela pessoa, para ganhar o teu familiar. Irmão, aquela situação que o rei achou que era mal, para o profeta, para o homem de Deus, era uma boa oportunidade. E o que aconteceu no final? Foi o bem. Foi a alma que foi ganha, uma alma que foi salva para o Senhor. Irmão, não olhe com os olhos maus. Irmão, por mais que a situação pareça ruim, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmão, como é que você olha para a situação? Como é que você está olhando para aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa? A gente olha e diz: é um problema. Não, é uma oportunidade que Deus vai dar livramento, e eles vão ver que Deus é comigo, eles vão reconhecer o Senhor, eles vão se converter ao Senhor. Irmão, se os teus olhos, depende muito da maneira que você está encarando a situação. Se os teus olhos forem bons, a Bíblia diz, vamos lá em Provérbios, para a gente terminar, Provérbios 23, livro dos Provérbios, capítulo 23, é triste, mas tem gente, irmão, que tudo para ela é problema, tudo para ela é ruim, tudo para ela é mal, e no final acaba sendo mal mesmo. Por quê? Porque se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Irmão, se os meus olhos, se a minha maneira de olhar para a situação é mal, o que eu vou ter é mal. Agora, se eu olhar para a situação: não, mas Deus vai abençoar, não, mas Deus está comigo, mas Deus vai transformar a maldição em bênção. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo, ele vai ser luz. Depende como você está encarando a situação, como é que você está vendo para essa situação.
A Bíblia diz, Provérbios 23, versículo 7, é só a primeira parte do versículo, ele diz assim, porque como imaginou a sua alma. Irmão, quando você olha para a situação, o que você imagina, hein? O rei imaginou, isso aí é problema. O profeta imaginou, isso é uma oportunidade para mostrar que há profeta em Israel. Irmão, Deus nos dá oportunidades. Cabe você, como é que você está olhando para essas oportunidades, de que maneira você está olhando para as coisas que estão acontecendo. Irmão, aprenda a olhar com os olhos da fé, que se os teus olhos forem bons, você vai ter luz. Irmão, não deixa o medo roubar a tua visão, o medo enganar você, não. Aprenda a olhar pela fé. É um problema? Não, é uma oportunidade, mas Deus está comigo. Isso é mal, mas Deus está comigo e transforma a maldição em bênção. O Naamã era o inimigo, agora o Naamã era um servo de Deus. A mesma situação que o rei achou que era uma guerra, ao contrário, era uma salvação. Irmão, não jogue fora as oportunidades que Deus tem lhe dado. Não jogue fora. Por quê? Porque se os teus olhos forem bons, você tem luz. Mas se você olhar, isso aí é mal, isso aí é um problema, isso aí vai trazer sofrimento, você vai ter sofrimento mesmo. Porque assim como imagina a tua alma, assim será. Como é que está imaginando a tua alma? Como é que você está encarando as coisas que acontecem com você? Irmão, Deus está com você. E se você agir como a palavra de Deus diz, você verá Deus operando, você verá Deus agindo.